Isso. Então, já iniciamos. Ok. Estamos aqui hoje para falar da obra do José Oiticica, Os Sete Eu Sou. E hoje nós vamos falar do sétimo Eu Sou, do último Eu Sou da nossa caminhada, né? O Eu Sou a vinha verdadeira. O objetivo deste quarto evangelho, né? Aquele que ficou conhecido pelo nome do Evangelho de João, não é outro que não seja o de nos orientar para o nosso progresso espiritual, que culminará em algum ponto com a nossa ascensão ou iluminação, né? Pois o Cristo, desde o momento em que houve o batismo de Jesus por João Batista, ele está presente no planeta, né? E essa presença vai ativando nas pessoas a presença dele, né? Para aqueles que se dedicam, para aqueles que reconhecem, para aqueles que procuram, né? Logo, o estudo e principalmente o entendimento desses ensinamentos e dos reais e de todos aqueles que virão, né? É um alimento necessário para os nossos corpos sutis. Lembra lá no primeiro Eu Sou, nós falamos, olha, que nasce da terra, o que se alimenta da terra, nasce da terra. O que se alimenta de espírito é espírito. O que se alimenta aqui da terra é terra, né? O que se alimenta daqui do pó é pó. Então, nós vamos ver que essa vontade de procurar esses ensinamentos é o alimento que o espírito procura. É uma forma de alimentar os nossos espíritos, nossos corpos mais sutis, o nosso corpo átmico, o nosso corpo búdico, né? Então, esse é o objetivo primeiro dessa série dos Sete Eu Sou e também do Evangelho Todo Junto, mas que não se limita aí. O João Batista, o Evangelho de João tem inúmeros ensinamentos que estão lá ocultos, né? Que nós precisamos aprender a buscar eles, né? Então, hoje, mais uma vez, nós vamos explicar, para um melhor entendimento, o batismo de Jesus por João Batista, né? Para que vocês já se acostumem a entender o que aconteceu naquele dia. O batismo não foi uma aspersão de água na cabeça de Jesus somente, não. Não. O batismo, até aquela parte da evolução da humanidade, era um negócio muito crítico. E João Batista tinha o poder de saber fazer isso com algumas pessoas que estavam preparadas. Ele sabia que Jesus estava preparado, né? Então, o batismo consistia no seguinte: imergir a pessoa na água. E quando você é imerso na água, quando você está próximo de se afogar, o que acontece, né? Muitas pessoas nessa experiência reconhecem como experiência de quase morte, né? Mas muitos delas, o que acontece? O corpo etérico se desloca. E nesse deslocamento do corpo etérico do corpo físico, ele se separa. Então, o corpo astral pode imprimir no corpo etérico toda a sabedoria que ele tem que ele acumulou nesse tempo, inclusive, né, do mundo espiritual que está aí, né? Então, nesse momento, o João Batista preparou o corpo de Jesus para fazer esse batismo e, nesse momento, sai o espírito do Mestre Jesus e entra um espírito crístico, né? Esse espírito crístico é o que vai ficar com Jesus até os seus últimos dias aqui na Terra, que não foram poucos, tá? A individualidade de Jesus deixa os seus três corpos inferiores, o físico, o etérico e o astral, que são ocupados por um espírito crístico que há muito se aproximava da Terra e, nesse momento, então, ele se juntou. A sequência de fatos relatadas nos evangelhos, principalmente no Evangelho de João, trata da intensificação da vibração desse espírito no corpo de Jesus, ou seja, ele está crescendo aqui.
E por isso, então, que ele fez muitas coisas. E ele falou: olha, tudo, vocês poderão fazer tudo isso que eu fiz e mais, se nós deixarmos o Espírito Cristo se intensificar em nós. Então, tudo isso acontece no Evangelho de João, após o capítulo 10º, que trata da ressurreição de Lázaro. E são instruções do próprio Cristo encarnado nos veículos inferiores de Jesus. Então, todas as instruções que vão ocorrer após o capítulo 10º, né, principalmente quando ele também procede o batismo de Lázaro, ou a ressurreição de Lázaro, conhecida, mas não foi uma ressurreição, foi um batismo, foi uma iniciação. E nós vamos ver para frente como é que isso se desenrolou. Todos os milagres, vamos falar assim, que ocorreu nesse evangelho, bodas de Caná, a cura do cego de nascença, a cura do filho do oficial romano, a cura do homem que estava doente por 38 anos, a multiplicação dos pães, a caminhada sobre as águas e a ressurreição de Lázaro, todos esses milagres não foram nada mais do que o desenvolvimento das potencialidades que eram deixadas por Cristo no corpo de Jesus. Cristo, por si, não precisa de nenhuma intensificação. Cristo já é pleno, né? Mas o veículo que ele ocupa, então, esse sim, pode ser intensificado gradativamente. Bom, essa preleção é necessária, eu vou fazê-las mais vezes. E hoje, então, nós vamos falar sobre o sétimo eu sou. É o último eu sou daqueles 7, que é o eu sou a vinha verdadeira, né? Então, vamos lá para o nosso localzinho, né? Tá? O slide já está aí, ok? Então, vamos iniciar aqui no capítulo 16 da obra do José Oiticica, né? Onde ele fala assim: o sétimo eu sou está logo no primeiro versículo do capítulo 15. Ele diz assim: eu sou a vinha verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a tira, e toda que dá fruto, ele a limpa, para que mais abundante dê. Né? Vós estáis puros, mercê da palavra que vos disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Dessa forma, a vara não pode dar fruto por si mesma, se não permanece na vinha. Assim vós, se não permanecerdes de mim, e assim por diante. Bom, então o Oiticica faz essa explicação até aí e completa. Se lerdes os capítulos 15, 16 e 17, capítulos cheios de repetições inúteis e certamente interpolados, percebereis da linguagem de um obreiro na sua última fase do seu labor. Bom, então, esse primeiro trecho, primeiro ele começa com uma parábola, né? Uma parábola que vai associar duas situações, uma material e outra espiritual, né? Então, acho que todo mundo sabe o que é uma vinha, né? A vinha é um pé de uva, né? E o pé de uva precisa de um agricultor. E o que o agricultor faz? Ele, que é um agricultor cuidadoso, ele percebe lá os galhos que não dão fruto, ele tira esses galhos e joga e queima, né? Mas aqueles que dão fruto, então ele corta, ele faz ali um trabalho para que continue a dando mais fruto, né? É assim que um agricultor, que um cultivador de uvas age, né? Ele sabe cuidar do pé de uva, né? Dando incentivo para que aqueles que estão dando frutos dê cada vez mais. Então, o mestre fala a mesma coisa. Eu sou a vinha verdadeira. Eu quem? Quem está falando aí é aquele que está no corpo de Jesus, é o Espírito Crístico. O eu sou
é o Espírito Cristo agindo no corpo ali do Mestre Jesus, né? Então, o Cristo é a vinha verdadeira. E o meu Pai, quem está acima do Cristo é o, o, né? O espírito átmico, né? O espírito acima de Cristo tem o átimo, ou seja, que é o Pai, o Logos, né? Então, esse caminho vai fazer com que aquele que esteja ligado à vinha verdadeira do Cristo poderá, então, dar frutos. Frutos. Porque se ele não estiver ligado, ele não vai dar frutos. E que frutos são esses que ele vai dar? Aqueles mesmos frutos que Jesus diz: podereis fazer tudo isso que eu faço e mais. Tá? Frutos que vão beneficiar as pessoas, frutos que vão beneficiar a humanidade, frutos que vão também se auto-beneficiar. Diz o Cristo que vós já estáis puros, mercê da minha palavra. Então, permaneçam em mim e eu em nós. E esse é o nosso trabalho, permanecer sempre dentro daquela vibração do Cristo, que ele vai estar presente em vocês. Tá? Aqui mais adiante, ele fala assim, se lerdes os capítulos 15, 16 e 17, né, vocês vão perceber que são repetições inúteis. E mais a gente vai perceber também que desses 3 capítulos do Evangelho de João, é como se fosse um discurso de despedidas de um mestre que permaneceu instruindo os seus alunos, e agora ele está, então, dando os ajustes finais. Por isso, então, que ele está dando esta instrução. Se sobrou alguma dúvida deste primeiro slide, por favor, anotem para a gente ver no final, tá? Porque deve ter sobrado, né? Sempre é um motivo de dúvidas, né? Então, seguindo aqui, ele fala assim, o Oiticica, que é texto do Oiticica, né? Realmente atingimos o último plano. Nós vamos ver adiante que nós atingimos o último plano mesmo, né? O eu sou a vinha verdadeira, ele vai se referir já ao último plano da nossa estrutura corpórea, do nosso universo, né? Todos os capítulos têm a aparência de uma despedida e conselhos últimos de um mestre terreno aos discípulos fiéis. Todavia, por baixo desse discurso esotérico, há ensinamentos ocultos, flagrantes em bem mais de um ponto. Como eu havia falado, nossos olhos, nossa mente ainda não está preparada para ver todos, né? Assim como fez o Oiticica, ele foi atrás de ver quem poderia orientá-lo para ver mais isso. Ele foi no Steiner. O Steiner o auxiliou muito a olhar, né? Cada frase, olhar cada conjunção, olhar cada verbinho que tem lá, né? Então, isso é uma coisa que a gente também deve aprender, como eu estou aqui, muito incentivado para ir atrás desses ensinamentos, olhando para a obra do Steiner, né? O Steiner nos auxilia bastante. E aí a gente vai ver que os ensinamentos que ele tem aqui vai se juntar aos ensinamentos da gnose, vai ser o mesmo, né? Aos ensinamentos do budismo, aos ensinamentos do hinduísmo, a todos os ensinamentos do islamismo. No final das contas, todas as religiões não têm outro objetivo que não nos apresentar o Cristo, né? Desde lá de Zoroastro, na Pérsia, desde as épocas mais remotas, o Cristo está se apresentando e os mestres já tinham essa vivência, já tinham essa visualização e nos alertavam que o Cristo ia chegar. Aqui ele chegou. Nesse momento do Evangelho de João, ele já chegou, ele está aí, né? E a gente, somente sabendo que ele está aqui conosco, nos dá a força para procurar outras orientações. Continuando aqui no texto do Oiticica, ok? Lembrai-vos que no Evangelho de Mateus 26, 29, disse o Cristo aos discípulos: desta hora em diante, não beberei mais do fruto da vinha, até aquele dia em que bebereis de novo convosco no reino de meu Pai.
O vinho que eles bebiam na ceia era vinho da vinha material, vinha nascida e crescida na região das sombras da morte, o primeiro plano da evolução vital no sistema planetário. Vinho que era subido dos infernos e não descido dos céus. Então, aqui ele vai fazer uma comparação do vinho bebido, né, e descrito por Mateus, né, que é aquele vinho que nasceu da uva, naquele vinho que foi cultivado, naquele vinho que foi exprimido, ou seja, um vinho que foi crescido nos planos que nós aqui, Rosa Cruzes, consideramos nos infernos, nos planos das sombras, né? Não era um vinho descido dos céus, como é esse que ele está falando agora, né? Eu sou a vinha verdadeira. Então, essa vinha é a vinha que vem de lá do meu pai, que ele diz, né? Ela vem lá do meu pai. Então, ela vem de cima, ela vem descida dos céus. Então, aqui nesse quadrinho, eu só estou mostrando, né, que é aqui na região, né, na região das sombras, na região aqui dos infernos, na região que é do corpo físico, né, é a região do vinho que foi usado na última ceia, tá? Era um vinho físico, né? Era um vinho que nasceu aqui da região das sombras da morte, que nele fala, né? O pão do céu, né? Lembra lá do primeiro eu sou, né? O pão do céu é aquele que é descido do céu. O pão morto é o que é subido dos infernos. Então, esse daqui subido nos infernos só serve para alimentar o corpo físico e não para alimentar os corpos espirituais. E nós vamos entender que no nosso estudo ele vai sempre nos orientar para alimentar os corpos espirituais. O corpo físico a gente alimenta com alimento físico, mas o corpo espiritual tem que ter um alimento especial, e é esse alimento especial que ele ensina com os 7 eu sous. Agora, no Evangelho de João, ao despedir-se dos discípulos, no 7º e último plano da evolução, ele diz ser a vinha verdadeira. Nesse Evangelho, né, declara que vai deixar os discípulos porque eles já estão puros como seu verbo e já conhecem o Pai. Notai a conexão das duas vinhas. Uma, a verdadeira, oposta à outra, a não verdadeira. Vamos entender aqui o quadrinho, então. Então, o vinho, a vinha verdadeira, está lá, associada no 7º plano espiritual, no 7º plano átmico, onde mora o Pai do Cristo, né? E aquele outro vinho estava lá na região das sombras da morte, né? Lá no plano físico. Então ele fala, notai a contraposição dessas duas vinhas. Bom, tem alguma relação. E agora a gente volta lá no primeiro dia cósmico da cosmogênese, né? No primeiro dia cósmico veio lá o Elohim e criou naquela mônada que estava entrando em desenvolvimento as fagulhas rudimentares do corpo átmico e do corpo físico. Então, vocês vejam aí essa contraposição que já vem desde lá do antigo Saturno, né? Desde lá do antigo Saturno da cosmogênese, da criação do homem, né? Então, para que os nossos frutos não sejam aqueles frutos subidos dos infernos, mas descidos dos céus, já que estamos ligados à divindade. Esse fruto divino irá alimentar nossos corpos mais sutis. Você está entendendo o princípio, como é que nós estamos agindo? Os nossos alimentos têm que alimentar o nosso corpo físico, senão nós perecemos aqui. E tem que ser alimento de muito boa qualidade. E para alimentar o corpo mais sutil, aqueles corpos do nosso espírito, esses precisam do alimento espiritual.
Esses alimentos é que são o eu sou. Eu sou, né, a vinha verdadeira. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem? O Espírito Cristo que está dentro de nós. Bom, aqui é um quadrinho que nós já comentamos, né? Já está anotada a conexão com as duas vinhas, tá? Vamos passar para o próximo, ok? Bom, segue o Oiticica aqui. Ele diz assim: os padres católicos levantam a seguinte dúvida: por que se comparou Cristo à vinha e não a outra árvore, como a oliveira, produtora de azeite? Né? Por quê? Então, eles ficaram com essa dúvida. Interessante a pergunta, porque não souberam dar solução. Mas a solução, entretanto, é fácil. Né? E ele brinca com isso porque, para aqueles que se dedicaram a expandir a consciência, se apresentam múltiplas soluções. Então, ele imagina os Rosa Cruzes, né? Já tem um bom caminho andado, né? Para eles, a solução é muito fácil e perfeitamente adaptada aí ao nosso problema, né? Então, o que ele diz? No eu sou a vinha verdadeira, já o Cristo atua no espírito dos discípulos. Justamente, está atuando nos nossos corpos sutis, tá? Lá nos corpos de maior vibração que nós temos. Eles, ao entrar, ou seja, os discípulos, né, ao entrar no plano átmico, receberam o batismo do fogo. E ao término, no último dia, né, vão ser exaltados em espírito. Né? A força cristônica vai atuar para extinguir os últimos resíduos. Vamos fazer um parágrafozinho aqui. Eles estão dizendo que os discípulos, quando entram no plano átmico, recebem o batismo de fogo. Vocês todos podem lembrar muito bem de um trecho da missa gnóstica, né? Que ela se refere a isso mesmo. O trecho da missa é aquele lá. Não vos disse que vim trazer fogo à terra, que é o mesmo que redimir os pecados pelo fogo? Por isso, né? Igni natura renovatur integra. Ou seja, a natureza ígnea que vai renovar tudo em nossa vida. Isso é o que ela vai fazer. Esse é o batismo do fogo, né? E nós vamos falar muito mais disso mais para frente, gente. E depois ele fala, no último dia, nós vamos receber o batismo do ar, que vai ficar para uma outra oportunidade. Mas, nesse momento, ele está usando o vinho, né, para dar o batismo do fogo. Se a comparação fosse com a oliveira, o fruto da oliveira, né, que fosse bebido, os queimaria, deixando resíduos, ou seja, fuligem. Tá? Vede como o fogo do azeite suja de carvão os utensílios. Todo mundo conhece isso quando você faz um fogo com azeite. Já o fogo, né? A vinha, ou seja, a queima da vinha, dá um produto cuja queima não deixa resíduos. E se chama popularmente por espírito do vinho. Em latim, spiritus vini. Então, vejam, meus irmãos, que
Quando Moisés subiu lá no Monte Horebe e viu aquele fogo, aquela sarça ardente no meio da árvore, mas não queimava a árvore, né? E ele perguntou: quem que eu estou dizendo? Quem que eu falo para o povo lá embaixo que está conversando comigo? Diga para eles que é o eu sou. É o eu sou. Eu sou o que sou, né? Então, veja, a característica do nosso espírito é essa mesmo, da queima sem resíduos, né? Jorge Adum se refere a isso na sua obra, A Sarça de Horebe, né? Que em todos os nossos chakras nós temos que transformar o fogo em luz, porque o fogo deixa resíduos e a luz não. E nós não podemos trabalhar, não podemos evoluir se deixamos resíduos. Se você deixa resíduos é porque você ainda está dentro da materialidade. E aí nós vamos ligando uma coisa com outra. Eu fiz aqui uma pesquisa em latim para saber o que é spiritus vini. É espírito do vinho. É água ardente produzida a partir da destilação do vinho, que já foi usada como remédio, mas hoje é comumente consumida como hobby. Ou seja, é um vinho com álcool, né? As bebidas espirituosas de vinhos adequadas para este uso são frequentemente destiladas 2 ou 3 vezes para eliminar as impurezas. Muitas vezes também são amadurecidos em barris. A água ardente do vinho é chamada pelos autores mais antigos de água ardente, cujo nome é aplicado mais recentemente às bebidas espirituosas, derivadas não só do vinho, mas de outros líquidos fermentados. As bebidas espirituosas, conhaque, armagnac e outras, são as mais famosas. Ou seja, são aqueles destilados que não vão deixar nenhum resíduo. Eles queimam e se queimam totalmente, né? Não é que a gente vai beber vinho aqui, vai depois fazer. Não tem nada disso, não. É que a vinha verdadeira, ela se comporta como se fosse um vinho, né? Como se fosse um aguardente queimando ali. Ela não deixa resíduo. Já o vinho bebido lá na ceia, na Santa Ceia, era um vinho material. Esse deixa resíduos. De novo, nosso quadrinho aqui. No plano átmico, só um fogo sem resíduo poderia purificar definitivamente o discípulo, já quase livre da ação da força cristônica. A sarça de Horebe é aquilo que eu me referi, ou seja, que é aquela sarça encontrada lá no alto do Monte Horebe por Moisés, né? Que é aquela sarça que não queima, aquela sarça que não deixa resíduo, aquela sarça que nós devemos, então, transformar os nossos chakras na luz, que também não deixa resíduos. E agora, então, meus irmãos, finalizando aqui, né? O Cristo é agora a vinha verdadeira, a do último plano e não mais do primeiro. Como a sarça ardente está queimando nos últimos vestígios da nossa encarnação, com sua chama transmutadora e franqueando a nossa entrada nos planos superiores, dando então por finalizada a nossa encarnação com o merecido prêmio da iluminação. O batismo com a água nos franqueia a entrada no plano mental superior. E depois, agora, o batismo com fogo nos vai franquear a entrada no último plano da nossa estrutura toda. Ainda falta mais um batismo, que é o do ar,
mas esse só depois, quando a gente estiver já iluminado, ok? Então, veja, meus irmãos, é um objeto para a gente poder também meditar, né? Meditar, porque nós temos que imaginar e visualizar e mentalizar esses nossos corpos sendo iluminados, tendo suas impurezas queimadas por esse Cristo ardente que está agindo em nós. Isso que dá mais valor a todas aquelas instruções que nos deixou Saint Germain, com todos os seus eu sous, com Jorge Adum, com todos os seus eu sous, com 365 eu sou do Jorge Adum, né? Porque ele que vai empurrar o Cristo a agir em nós. Ele que vai nascer em nós aquela confiança que o Cristo em nós é que vai resolver todas aquelas nossas dificuldades. Então, aí eu convido os irmãos a fazer essa instrução, fazer essa meditação, para que vocês vão chegar em conclusões muito maiores do que essa que eu estou falando aqui agora. E o Oiticica vai terminar a obra dele, né, dizendo assim: muito haveria que falar no esoterismo da ceia, da lavagem dos pés, dos discursos de despedidas, da negação de Pedro, etc., etc., etc. Mas ficará para outras ocasiões. E aí, eu já não sei o que aconteceu, porque ele não continuou a obra, ele não falou mais disso, ele faleceu logo depois, né? Então, ele não. Mas eu entendo que ele poderia estar, nesse momento, tão assim empolgado como eu estou, e eu acredito que se ele estivesse aqui, ele ia até gostar que eu esteja fazendo essa apresentação, que seria como ele pudesse fazer. Falou: olha, se eu pudesse fazer, eu faria assim. Então, ele estava tão empolgado com o que ele havia descoberto, e eu tenho certeza que ele procurou no Steiner para fazer isso, porque todos esses pontos que ele anotou aí são pontos que o Steiner aborda nas suas palestras, nas suas literaturas, né? Que ele falou: então eu vou preparar depois para apresentar para vocês, né? Como eu falei aqui de outros pontos também, de todo aquele de todos os milagres que são compostos no Evangelho de João, né? Ou do que aconteceu com Lázaro, quem é o grande escritor do Evangelho, desse quarto Evangelho, que a gente chama de João, né? Então, pelo menos o batismo de João, a ressurreição de Lázaro, ou a iniciação de Lázaro, ou a iniciação de Lázaro, o batismo de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, é tudo a mesma coisa. O Mestre Jesus foi batizado por João Batista. E só esses dois pontos já vão direcionar e dirigir todo o Evangelho de João, entre aspas, porque não foi o João que escreveu e nem existia João nesse Evangelho, já posso adiantar para vocês, né? Nós vamos guardar para outras palestras, que nem eu já falei para vocês. Nós estamos preparando outras palestras aqui para analisar todos esses pontos aí. E aqui nós vamos terminar, né? Deixando para todos, como sugestão e para um melhor entendimento desse texto, a leitura silenciosa e contínua, até que as dúvidas vão se esclarecendo dentro da nossa mente, gente. É um segredinho, é um hábito que nós temos que acumular quando a gente vai querer saber o que tem dentro de um livro, né? Você vai ler uma vez, você vai assimilar um certo ponto. Vai ler a segunda vez, vai assimilar outros pontos. Na terceira vez, você já sabe os dois pontos que você assimilou, então você vai descobrir um terceiro e assim por diante, né? Nós nunca vamos ler o mesmo livro duas vezes. Nós nunca vamos mergulhar num rio duas vezes. Porque sempre quando nós vamos lá, outra água vai estar lá à disposição para nós mergulhar, assim como outros entendimentos vão estar presentes naquele livro, porque a nossa mente expandiu, né? Ainda como sugestão,
né? E devido também à nossa abrangência de todos os 7 eu sous, eles não vão ficar só nisso, né? Estou preparando uma recapitulação de todos esses 7 eu sous para que a gente entrasse num ponto mais profundo de cada um deles, né? Também é uma palestra que já está todinha feita, porém eu só estou terminando os termos que dela vão fazer parte. Tá bom, meus irmãos? Então, nós estamos terminando aqui a nossa apresentação. Eu vou desligar a gravação para que nós possamos nos ater a alguma dúvida, algum outro aspecto que os irmãos gostariam de saber sobre tudo isso, ok?